Mais uma decepção, mais um jogo horroroso do Flamengo. É por isso que o Marcão Beton tá bem revoltado, tá bem puto. Não tá querendo falar mais de Flamengo, não tá querendo fazer mais absolutamente nada. Mais uma decepção, mais um jogo horrível, sofrível, de grande parte desse elenco. Do seu Gabigol, tá horrível, desperdiçando uma chance agora no final. O Pedro, jogador estático, jogador imóvel, pouco contribui. Uma decepção absurda. O Gerson, para mim, fez um jogo muito mal. Teve 2 roubadas ali no finalzinho do segundo tempo ali, né? Mas também muito pouco para o jogador que é. O Cebolinha não contribui, não agrega em absolutamente nada. Quando a gente espera e precisa de algo para poder mudar, para poder melhorar ofensivamente a equipe do Flamengo, a gente é obrigado a colocar o Cebolinha, e o Cebolinha pouco agrega. O Cebolinha tem tomada de decisão completamente errada. Enfim, não gostei. Mais um jogo do Flamengo horrível, mais um jogo onde deixa a desejar diante ali do seu torcedor. Eu não vi o público em renda hoje, não sei se o Renan conseguiu ver, para poder trazer aí as informações, mas eu estimo que deve ter em torno de 50 mil rubro-negros hoje no Maracanã, para poder ver uma partida pífia, horrorosa, assim como nós já havíamos feito diante do Corinthians, né? Sejamos honestos, e a gente conseguiu encontrar uma vitória ali nos minutos finais, e por muito pouco, graças ao Matheus Cunha, a gente também não sofreu esse revés ali no final do jogo. Enfim, Arthur, muito preocupado para o time que vai enfrentar o Fluminense na próxima semana, porque o Flamengo está esfarelando. Muitos jogadores lesionados, não sei qual vai ser a situação do Léo Pereira, a situação do Wesley, né, que foi um guerreiro ali no final, permaneceu machucado, correu, conseguiu desarmar, mas mesmo assim estou muito preocupado com o que vai ser esse Flamengo o resto da temporada, sendo bem franco. Não é só você que está preocupado, não. Eu acho que estou eu, você e mais 50 milhões de torcedores aí, todo mundo com a mesma preocupação. Renan Lopes, meu parceiro, seja bem-vindo para mais um pós-jogo aqui no canal Zona Rubro Negra. Cara, assim, boa parte do que o Alan falou ali já acho que traduz o sentimento da maioria dos torcedores aí. É um jogo até emblemático ali, né? Um jogo simbólico que a gente comentou um pouco antes da bola rolar, que era o jogo onde o Flamengo ia usar uma camisa importante durante o jogo. Então, assim, seria até interessante durante a partida a gente ter ali uma apresentação legal do time, por vários motivos, né? E assim, tudo que o Alan falou aí foi mais ou menos o que eu vi no jogo, cara. Eu vejo um time colecionando tomadas de decisões péssimas. Vejo o que o Felipe Luiz não viu, né? Que o Felipe Luiz não vê problema físico, e para mim tem problema físico ali. Também a gente precisa observar a estratégia que o Flamengo está usando para poder fazer a gestão do desgaste dos jogadores. É o segundo jogo que a gente não faz as 5 substituições, é o segundo jogo que a gente precisa botar um jogador para o sacrifício. Então isso é um problema que a gente precisa discutir um pouco, porque a gente cobra muita intensidade, o treinador cobra muita intensidade, mas em alguns momentos, por mais que o teu banco não seja um banco que te cause entusiasmo na hora de fazer alguma substituição, a gente precisa, em alguns momentos, botar o jogador com um pouco mais de condição física mesmo, porque hoje qualquer adversário, sem exceção, qualquer adversário que tiver o mínimo de entrega contra o Flamengo, ele vai conseguir oferecer risco para o Flamengo. O Flamengo ele é incapaz de se defender. A gente vê diversos lances onde, por exemplo, o Gabigol tenta forçar um passe, ele hoje tem errado muito mais passe do que acertado, e mesmo ele perdendo essa bola lá perto da grande área do adversário, dali nasce uma jogada banal, simples, onde o adversário troca meia dúzia de passe e ele entra dentro da área e finaliza. E isso acontece 10 vezes por partida. Hoje, quando a gente começar a falar individualmente dos jogadores, a gente vai ver que os jogadores que mais chamaram atenção são justamente os jogadores de defesa. Ou um jogador ou outro que tem um pouco mais de lucidez ali, um pouco mais de equilíbrio no jogo, mas ainda assim a gente vê que vai se aproximando dos 30 minutos do segundo tempo, os jogadores começam a errar mais. Isso também é um sintoma de quem está desgastado, porque quando o cara está desgastado fisicamente, ele vai tentar tomar uma decisão precocemente para poder se desfazer da bola, às vezes essa decisão não vai ser a melhor,
O cara já começa até a raciocinar com dificuldade, e a gente não vê luz no fim do túnel. A gente não consegue olhar para frente e enxergar o time melhorar. A gente vê o time acumulando problemas físicos, alguns deles podem representar lesões, afastamentos mais longos. Hoje a gente teve o Léo Pereira saindo de campo, teve um trauma ali no e é isso. Assim, para mim tá tudo errado ali. Para mim, falta de planejamento, o elenco tá curto, isso também é falta de planejamento. Fisiologia não tá sendo competente para poder criar travas no eventual treinamento exagerado, que a gente aparentemente, pelo que é noticiado, isso pode estar acontecendo também, mas aí a gente precisa ter ciência, precisa ter fisiologia, precisa ter respaldo, precisa ter dado, precisa ter convicção de que em algum momento você vai precisar equilibrar isso melhor. E é isso, cara. Assim, é uma parada que a gente realmente não consegue ver nenhuma solução. Não consegue ver nenhuma solução. Eu não consigo ver o Flamengo no próximo jogo conseguindo entregar muito mais do que isso. A única expectativa de retorno para o jogo que vem existe a possibilidade do Arrascaeta. A gente não sabe se ele vai entrar. Se entrar, vai entrar. Vai estar inteiro. São dúvidas, né, o Renan? Dúvidas que pairam no ar e fazem a incerteza do nosso futuro. Esse é o problema. O pessoal até colocou no Twitter do Zona aí, Fabrício Bruno deu uma coletiva ali no final. Eu já estava em live aqui, eu não consegui ver essa coletiva. Eu não sei se o Renan ouviu, se o Renan viu também o que o Fabrício Bruno disse. Se alguém do chat aí puder trazer as palavras do Fabrício Bruno tem sido muito coerente, né? Fabrício Bruno tem sido muito coerente com o que ele diz, ao término dos jogos, principalmente. A insatisfação por parte dele é manifesta e notória, né? Eu não sei, eu não ouvi, já estava ao vivo aqui com vocês, eu não vi o que ele falou ao término do jogo, tá? Fabrício Bruno falou que o Fla... Calma aí. Irmão, que tem aqui... No Twitter do Flazoeiro tem. Eu tenho aqui o que ele falou. Quer que eu reproduza aqui? Fabrício Bruno falou que o time está fazendo jogo de merda. Fala aí. Ele falou assim, não é só falar. Aí eu não sei o que foi perguntado a ele, mas ele falou, não é só falar. A gente não pode jogar aquele fla-flu e fazer 3 jogos de merda. Tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois cai. Pedir perdão ao torcedor que vem e espera a vitória. O torcedor deixa de comer, eu acho que é isso, porque tá escrito aqui, torcedor de comer. O torcedor deixa de comer para vir e a vitória não acontece, perdão. Aí eu acho que acabou a fala dele. Parceiro. Então, assim, tá aí um pouco do que foi. Fabrício Brito tá certo, o Ed Santos aí, que tá sempre com a gente aqui também. Eu não ouvi, tá? Depois eu vou tentar buscar, mas se o que foi replicado aí pelo Twitter do Flazoeiro estiver correto, é exatamente isso. É o sentimento que o torcedor rubro-negro acaba sentindo hoje. O time, infelizmente, cheio de medalhões, cheio de jogadores caros, cheio de jogador, deveria estar entregando muito mais do que está entregando,